Bom dia, povo santo de Deus. Vamos aí mais um videozão, ok? Desejo um bom dia para todos vocês. Deus abençoe. Hoje o tempo está um pouco nublado. Talvez eu fique com um visto um pouco fechado aqui. Mas vamos lá. Salmo 19, versículo 12 e 13. Diz assim, o salmista diz: quem pode discernir seus próprios erros? Perdoa-me dos pecados que eu desconheço. Também dos pecados intencionais, que eles não dominem meu coração. Então serei íntegro e reto perante o Senhor. É mais ou menos isso aí que diz esse salmo, depois você pode conferir. Em 1 João fala que aquele que é de Cristo não vive pecando, né? Paulo também escreveu que nós não somos daqueles que vivem pecando. O pecado, eu costumo dizer que ele se torna, na vida do crente, à medida que ele se aproxima de Cristo, um acidente. A Bíblia não diz que você não vai pecar, não diz que você vai alcançar a santidade na sua plenitude, mas ele diz que você que se aproxima de Cristo, sendo nova criatura, não vai viver na prática do pecado. O pecado não vai ser um cotidiano, nem vai fazer parte da sua vida. Mas acidentes acontecem, correto? Acidentes acontecem e muitas pessoas criticam, né? Porque de repente vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, no momento de ira, que também já acaba se tornando uma espécie de pecado, de repente falando uma palavra torpe ou se exaltando. Algo que temos que buscar, né? Enquanto o Espírito Santo de Deus trabalha em nós e seus frutos vão aflorando, devemos sermos parecidos com Cristo. Porém, entretanto, todavia, contudo, não podemos esquecer que somos meros mortais, né? E o salmista fala bem isso aqui. Quem pode discernir seus próprios erros? Perdoa-me dos pecados que eu desconheço. Nós pecamos o tempo todo, até como nós não percebemos, nós pecamos. E às vezes desses pecados nós nem pedimos perdão. E ele diz: livra-me, né, desse cotidiano de pecado, ou seja, dos pecados intencionais. A Bíblia fala de intenções do coração, né? Isso é muito importante, que nós devemos nos preservar, porque a Bíblia diz que aquilo que tu vai guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O bem e o mal vem do coração. E nesses tempos aí de polaridades, né? Nós vemos que as pessoas perderam o amor e a misericórdia. Nós vemos aí, se iniciou aí um julgamento importante, né? Um pseudo julgamento, segundo a minha opinião, porque as pessoas que, para julgarem, as pessoas têm que ser idôneas, né? O cargo de juiz é um cargo santo e se colocar em lugar aí de juízes e pessoas que realmente são desqualificadas, que envergonham na minha modo de dizer, judiciário. Bem, mas são questões humanas que implicam a nossa vida também, mas porém não é isso que nós queremos discutir aqui agora. Mas nesses tempos, né, nós vemos muitas pessoas de desamor, né? Pessoas que são de família, pessoas que tiveram que se reconhecem isso, que foram perdoados de grandes pecados, né? Quem é que não erra, né? Atire a primeira pedra, disse Jesus. E essa falta de amor, ela tem sido evidente aí. Eu vi outro dia na rede social as pessoas dizendo: não, sem misericórdia, sem anistia. Agora nós somos juízes agora? Não sei. Mas eu sei que a oração do Pai Nosso diz: perdoa os meus pecados assim que eu perdoo daqueles que também
me tem ofendido, né? As minhas dívidas são perdoadas à medida que eu perdoo as dívidas de outros. Eu já preguei aqui sobre a palavra do devedor incompassivo, fala bem sobre isso, mas hoje eu quero trazer a memória, já que eu lembrei aqui agora, por um acaso, da passagem que está em Lucas capítulo 13. Perdoe se eu tiver, se não for preciso, tá? Mas aqui eu não pesquisei essa palavra, usei aqui agora. É Lucas 13, se eu não me engano, que Jesus fala acerca de pecado, né? Da posição. E ele cita uma parábola, essa parábola bem conhecida, ela diz que é a parábola da figueira, aliás. Da figueira, isso, exatamente. Diz que tinha um senhor que tinha uma propriedade, e nessa propriedade tinha uma vinha. E no meio dessa vinha tinha um pé de figo, uma figueira. E aquele homem foi lá buscar fruto e não tinha fruto. Ele disse então àquele serventuário dele, né, a pessoa que cuidava ali daquele vinhedo, né, e diz assim: há 3 anos eu venho aqui buscar fruto nessa figueira e nunca encontro. Então arranca ela para que ela possa ceder lugar para outras plantas, né? Então aquele homem disse: meu servo, meu senhor, deixa que eu cuide dela, que eu vou cavar em volta, vou botar uma terra fértil, vou adubar ela. E se daqui a 1 ano ela não tiver dado frutos, aí sim, o Senhor determina que nós vamos arrancá-la. Frutos de arrependimento. Isso aí é necessário, né? Como eu disse aqui, meu João fala, aquele que está em Cristo Jesus não vive pecando. Porém, esse processo, ele se dá mediante a um tempo. E aquele homem pediu um tempo, dá 1 ano. Depois, se você não achar fruto, a gente corta. Essa parábola fala da misericórdia do Senhor para conosco. E nós devemos aprender com Ele, correto? E essa misericórdia ela tem que ser exercitada. O amor. Da mesma forma que o nosso proceder com relação ao pecado. O pecado ele tem que ser cada vez mais acidental até que ele venha a praticamente inexistir na nossa vida, no sentido daquilo que nós falamos, fazemos ou praticamos. Nossos atos, pensamentos e intenções. Lembra que eu falei aqui sobre intenções de coração? Porque pecado não é só aquilo que você faz e as pessoas veem. Aquilo que está dentro de você, ele se torna um pecado. É um câncer que te corrói e não se vê, até que o dano já é grande. Então, temos que vigiar, porque Satanás ele precisa de bocas, e ele tem encontrado muitas vezes bocas santas aí, né, falando sobre narrativas mentirosas e que vão de encontro ao Evangelho. Vigie para que você não peque e esse pecado não venha trazer um escândalo, e esse escândalo venha a ser cobrado um dia de você, porque a Bíblia diz que ai daquele pelo meio do qual vier o escândalo, porque possa fazer que um dos meus pequenininhos, né, venha se desviar. Temos que mostrar maduro na fé, porque, como eu falei, os dias já são maus, né? Já estamos aí vivendo uma guerra, uma perseguição religiosa grande. Se você não se apercebeu disso, está orando pouco, tá? Porque o espiritual, ele se evidencia quando você busca. E você vai começar a ver que aquilo que está escrito na Bíblia sobre esses tempos está se cumprindo. E parece que o inimigo tem pressa, né? Ele sabe que o dia dele está contado. Então ele tem visto aí se abreviar os dias
E ele está se apressando para levar muita gente com ele. Gente boa. Gente legalzinha, maneira. Porém, a Bíblia é enfática. É o caminho, é Jesus. É crer nele. E o crer nele, ele se exemplifica no proceder. Não é só falar de boca para fora. A tua vida, ela precisa demonstrar os frutos da transformação. Não vamos pecar aqui cobrando daqueles que ainda são neófitos, né? Aqueles que estão novos na fé. Isso aí não é correto fazer. E eu vejo isso muito nesses tempos aí, né? De redes sociais. Cada um posta o que quer, fala o que quer, comenta o que quer. Eu não sei qual o caminho que o teu coração tem seguido, mas uma coisa eu sei. Se existe uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Porque se você anda pecando, ou vive pecando, você não está evidenciando Cristo na sua vida. E quando o inimigo olhar para você, ele não vai ver Cristo. Ele não vai sentir o cheiro de Cristo. Ele não vai ver o brilho de Cristo. Ele vai ver um ímpio disfarçado de Cristo. Ou ele vai deixar você assim, porque você já é dele, porque a Bíblia fala que já és do maligno. Ou ele vai se levantar contra você e você não vai ter defesa. Porque o sangue do Cordeiro, que nos purifica e nos fortalece, ele não está sobre sua vida. São palavras duras, né? Não estou querendo julgar ninguém, mas eu estou trazendo que nós vamos a fazer uma reflexão sobre esse tema, que é muito importante, né? Eu decidi gravar esse vídeo hoje assim, de repente, porque eu sinto que tem muita gente que está se deixando levar por narrativas acerca disso ou daquilo outro. O Evangelho ele não é feito de narrativas, ele não é feito de achismo. E Jesus não está preocupado com o que você pensa, não. Ele está preocupado com o que você ouça, creia e tenha um pensamento renovado. Ah, eu penso assim, eu acho aquilo outro. Não é assim. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que as interpretações das Escrituras diz? Mesmo que você ache diferente, você é só uma gotinha num oceano enorme que vai trazer uma dúvida e uma condenação sobre a sua vida mesmo. Você escolhe. Eu sempre fui enfático e muitas vezes eu fui criticado com isso, porque eu falo que tem gente que perde o tempo indo à igreja. Logicamente ninguém perde o tempo indo à igreja, correto? Você pode não estar ali, não ser tocado, não estar vivenciando o reino de Deus, mas quem sabe, né? Ali é o lugar mais propício para você estar e ouvir a palavra de Deus. Quem sabe um dia você se converta verdadeiramente. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está convertido não, querido. Está lá até assistindo, mas a conversão é algo bem diferente. Eu já falei sobre isso aqui, talvez eu fale em outra oportunidade. Então, vigia aí você que pensa dessa maneira, ok? Porque vemos aí, muita gente está perdida aí no seu proceder, na sua forma de pensar. Está ali frequentando, está ali no meio, mas eu falo, são pessoas que perderam tempo. Que país já que vai para o inferno? Então, pratica logo as coisas do inferno, pelo menos você, nesse curto período de tempo aqui, você vai se sentir mais feliz, né? Agora tá na igreja para ficar fazendo fofoca, ficar falando mal do pastor, ficar levantando falta de testemunho, ficar pecando e levando pessoas ao pecar, eu acho uma perca de tempo. Tem pessoas que vão para a igreja, meu Deus, parece que é só para desviar a atenção do irmão, da irmã. Então vigia aí. Vigia. Não estou dizendo para ninguém deixar ir para a igreja não, ok? A igreja é o melhor lugar que você pode estar, mesmo estando dessa maneira.
Porque eu costumo falar que essa maneira é a pior maneira, o pior estado do homem. Porque quando você está ciente do teu pecado e do quanto você carece de Deus, beleza. Agora quando você está ali se achando, esse é um perigo. Lembra daquela passagem que fala da oração, né? Daquele judeu, fariseu que foi ao templo orar, e o outro lá que ficou tão... Falou assim, eu não sou digno nem de entrar na sua casa. E ficou orando ali na entrada do templo. E o fariseu arrotando arrogância, que é santo, que não sou igual a esse pecador ali, ó. Aí a Bíblia diz, a pergunta fica, qual oração você acha que foi ouvida? Nós estamos falando de misericórdia. Não sei se você me entendeu. Falamos de misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos no nosso dia a dia, no nosso proceder. Gratos, porque foi pago um preço por nós que nós não podíamos pagar. Jesus foi para aquela cruz, Ele se entregou por nós e pagou um preço por toda a humanidade, porque estávamos condenados. Isso são questões espirituais profundas que só podem ser reveladas pelo Espírito. Você entender o preço e o peso da obra de Jesus. Não só naquele tempo, mas para hoje e para toda a eternidade. Então, essa é uma palavra que eu deixo para você hoje. Não olha para a cruz e acha que aquilo ali foi só uma passagem. Acha que aquilo ali foi só um momento, achou legalzinho. Você vê o filme do Mel Gibson, chora e tudo, né? Não transforma o teu coração, não. Não muda. Não absorve aquela mensagem e se arrepende para ver. Ou talvez você não vai nem ver, tu vai sentir. Porque a Bíblia diz que aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que creem já são salvos. Deus abençoe, povo salvo do Senhor. Aqueles que perseveram, que lutam, aqueles que não vão desistir, aquele que está em transformação, aquele que entende que precisa melhorar, aqueles que oram pedindo perdão pelos pecados que cometem, mesmo, né, por gestos, atitude e pensamentos, mesmo sem saber, e principalmente que peça que Deus se livre dos pecados intencionais e de ter um coração amargo, porque Deus é amor. E esse amor ele precisa transformar o teu coração e o meu coração. Pense nisso no teu proceder. Como você tem tratado o seu marido, esposa. Como você tem tratado a sua esposa, marido. Como você tem tratado aos pais, os filhos aos pais. Como você tem tratado os seus vizinhos. Como você tem tratado aquele que se levanta como seu inimigo. Aquele que não faz mal. O Evangelho parece, né, bem mais leve do que a lei, mas o Evangelho é muito mais pesado, porque Jesus diz, aquele que te bater na face, dê a outra. Perdoa 70 vezes 7. Você acha a lei pesada? Só se você não vive nesse mundo, porque são coisas duríssimas, dificílimas de se fazer. Você tomar um murro na cara e virar outra. Você chegar para alguém que te fez um mal terrível. Talvez, como eu já vi na televisão, uma cena de uma mãe perdoando o assassino do próprio filho. Algo inconcebível para qualquer pessoa. Mas ela conseguiu fazer isso. Porque ela era salva. Verdadeiramente, ela mostrou ali a sua fé e entender o que é reino de Deus, o que é terra, o que é céu. Que nós possamos alcançar. Não queremos passar por nenhum mal, tá? Temos que provar nossa fé. Mas aquilo que esteja no nosso coração, seja como diz lá no final do Salmo. Então teria um coração puro e fiel, e seria encontrado fiel diante do Senhor. Deus abençoe, tenha um bom dia. Grande abraço, fui!